Ribeirão, olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje a hora do consumidor é com o doutor Luiz Fernando Maldonado. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece durante esse início de ano, né, 2024, e todos os inícios de cada ano a respeito do direito condominial, a respeito da vida em condomínio. Quais são as obrigações, quais não são obrigações, quais são os deveres, quais são os direitos, é obrigado a ter reunião, é obrigado a ter ordem do dia, é obrigado a prestação de serviço, a prestação de contas. Doutor Luiz Fernando está aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer. Ô, Luiz Fernando, aliás, desejar a você e a toda a família um excelente 2024 e sucesso cada vez mais para esse ano, viu? E dando início ao bate-papo, o que eu sou obrigado, eu que vivo em vida de condomínio, em condomínio, o que eu sou obrigado a saber no início do ano, né? Para que eu me organize, para que eu me prepare. O que acontece no início do ano em condomínio que acaba influenciando a vida dos condôminos? Obrigado, Rodrigo. Feliz ano para você também, para a família Tati, para sua família também, seu pai, Paulo. Um abraço a todos. Olha, começo de ano em condomínio é um ponto central para todo o restante do ano. Por que motivo? A maioria das convenções, elas determinam que o condomínio deve ter uma assembleia no início do ano. Algumas convenções dizem que é no primeiro trimestre, outras dizem que é no primeiro quadrimestre, né, nos primeiros 4 meses. Algumas dizem que é até nos 6 primeiros meses. Então tem que ver a convenção de cada condomínio. Mas fato é que o condomínio precisa ter pelo menos uma assembleia obrigatória por ano. E geralmente ela é realizada no começo do ano, porque nela vai ter obrigatoriamente duas pautas: a prestação de contas do exercício anterior e a previsão orçamentária para o exercício em andamento, no caso 2024. Então, a prestação de contas, que é uma pauta obrigatória, ela vai tratar, o síndico, junto com a administradora, conselho fiscal, vai prestar contas de tudo que aconteceu em 2023 na parte financeira do condomínio. Então, vai ser levada uma planilha, embora, assim, a prestação de contas, na verdade, ela já acontece todo mês, né? A maioria dos condomínios, quando a pessoa recebe, o condomínio recebe o boleto, ele já vem com um demonstrativo no corpo de boleto. É um resumo, mas aquilo já é uma prestação de contas. Mas nessa assembleia, ela é feita um pouco mais detalhada, é levada uma planilha, quanto que o condomínio gastou em janeiro, fevereiro, março, e aí mostra o ano todo de receitas e despesas. E aí a oportunidade que os condôminos têm para tirar suas dúvidas. Às vezes vê lá na planilha que é apresentada, por que gastou um pouco mais de água no mês tal? Aí o síndico pode explicar, olha, teve um vazamento nesse mês, nós precisamos dar manutenção. Tal. Então, é isso que é a prestação de contas, né? É um resumo, porque não dá para discutir em detalhes a vida financeira do condomínio numa assembleia de poucas horas, por isso que já vem até a prestação mensal, para que as pessoas já possam ir tirando suas dúvidas no decorrer do ano e não deixar tudo para o dia da assembleia, não, senão a assembleia não terminaria nunca. Então, é feita essa apresentação dessa planilha, receitas e despesas, e colocado para que os condôminos aprovem a prestação de contas. Eles só podem reprovar as contas se eles tiverem um fundamento claro e específico que deve constar em ata por que da reprovação. Por que disso? Por que esse tipo de exigência? Porque às vezes o condômino ele pode pegar uma birra do síndico porque o síndico aplicou uma advertência, uma multa nele, e ele fala, então eu não vou aprovar as contas do síndico. Mas não tem nada errado nas contas. E às vezes o síndico está certo de ter advertido ou multado. Então, para o síndico não ficar refém dessa reprovação de cunho pessoal, se determina que a reprovação, então ela tem que ter uma fundamentação. Então, se o condômino quiser reprovar as contas, é um direito dele. Mas ele não pode simplesmente reprovar porque ele não gosta dos olhos azuis do síndico. Ele pode reprovar fundamentando o item A, B, C, o que ele achar que é motivo para reprovação. Ele sozinho não reprova as contas. Então, se ele quiser reprovar por um determinado item, vai constar em ata, mas o restante aprovando não vai ter nenhuma diferença, só vai ficar essa ressalva. Agora, se as outras pessoas reprovarem pelo mesmo motivo, aí já se abre até para uma possibilidade de uma auditoria.
Ô Luiz Fernando, eu recebi uma pergunta, em que momento que o condomínio, né, a vida em condomínio, o síndico, as pessoas que participam dele, dos conselhos, né, nas assembleias, em que momento que é verificada a necessidade de um gestor, né, de conseguir alguém profissional para conseguir uma gestão interessante e proativa, né? Que esse que é o interesse do condomínio, é a diminuição de gastos e melhoria. Então, em que momento que isso precisa ocorrer? O gestor do condomínio é o síndico, né? Pode ser o síndico morador ou o síndico chamado síndico profissional, que é aquele que é terceirizado, ele é de fora, ele não é morador, mas ele exerce profissionalmente a função de síndico, às vezes tendo até mais de 1, 2, 3 condomínios. Então, a realidade de cada condomínio é que vai dizer se é melhor um síndico morador ou um síndico profissional. É questão de perfil e cada um tem sua vantagem e desvantagem. Tem muitos síndicos profissionais, inclusive, que começaram como morador, síndico morador no seu condomínio, por fazer um bom trabalho, acabaram expandindo o seu trabalho para outros condomínios, né? Então, vai depender da necessidade do perfil de cada condomínio, e isso é feito quando? Em assembleias de eleição. É no momento da eleição que vai caber aos condôminos decidirem quem será o gestor, quem eles querem como gestor. É um morador? É um síndico profissional de fora que alguém convidou para participar da assembleia? Então, esse vai ser o momento. Nada impede também, já vi situações em que o síndico morador, às vezes não tem muita experiência, mas ele assume como síndico, mas ele contrata um gerente condominial, que às vezes é até um síndico profissional, mas ele não vai ser síndico ali, ele vai ser como se fosse um gerente, um assessor financeiro, administrativo, para trabalhar com o condomínio. Existe essa possibilidade também, mas aí já depende também de ser passado por assembleia e ter aprovação dos condôminos. Dentro desse período início do ano, qual que é o maior problema relacionado às prestações de contas que são feitas, né? Existe algo específico que é comum ocorrer o erro? Prestação de contas, ela, lógico, por nós estarmos tratando de 12 meses, ela vai ter um volume grande de informações. Por isso que volto a reforçar que é importante que os condôminos acompanhem mês a mês, para não deixar tudo para o começo, na Assembleia do começo do ano. O condomínio, o que ele tem de obrigações durante o mês é basicamente folha de pagamento, fornecedores, conta de água, conta de luz, né? Às vezes, se tiver empresa terceirizada, né? Administradora, jurídico. Então, esses são os pontos de despesas mais comuns dos condomínios. Logicamente, tem as manutenções, que às vezes dão um volume grande, tem condomínios que dão muita manutenção, condomínios grandes, principalmente. Não é barato, por exemplo, arrumar um portão de um condomínio, o custo é alto. Então, onde que pode dar problema na prestação de contas? Que cabe aos condôminos e aos síndicos ficarem atentos para que se evite acontecer. Quando não tem a justificativa daquela saída de dinheiro. Por exemplo, contrata-se um serviço, mas não tem a nota fiscal. E não dá para trabalhar em condomínios sem ter nota fiscal. Todos os prestadores de serviço têm que ter nota fiscal porque é uma questão de transparência. O síndico precisa dar essa transparência, isso vai para a pasta de prestação de contas. Então, imagina que tem uma saída de um determinado valor da conta do condomínio, mas não tem a correspondente nota fiscal, o síndico não sabe explicar o que foi feito, então a nota fiscal vai facilitar isso. Então, é muito importante que os síndicos evitem qualquer contratação de serviço sem nota fiscal, porque se ele for questionado sobre uma saída de dinheiro, ele tem como comprovar que aquele serviço foi prestado e para que foi, para onde foi. Esse é o ponto mais crítico que pode dar problema em condomínio. Já vivi situações, por exemplo, em que havia várias falhas de prestação de contas do síndico e foi feita uma auditoria. E a auditoria apontou várias saídas de dinheiro sem justificativa. Às vezes PIX, TED, algumas vezes para conta de funcionários,
outras vezes para conta do próprio síndico, e são saídas que às vezes não tem uma justificativa, né? Não tem o que justifique essa saída. E o síndico, se ele não conseguir justificar a saída do valor, ele é responsável por repor essa quantia. Vamos pegar alguns probleminhas que ocorreram, inclusive que eu recebi algumas perguntas relacionadas a isso, dentro daquele período entre o dia 24 até o dia 2, problemas relacionados aos ruídos, né, que eram feitos, as festas, os eventos que eram feitos tanto no Natal quanto no Ano Novo em ambiente de condomínio, ou seja, dentro do apartamento ou da casa daquela pessoa. Eu recebi, por incrível que pareça, algumas pessoas que me enviaram a multa dada pela festa que foi feita, né? Ou pelo até qual horário foi feito. Existe um certo bom senso, principalmente nesse período, Natal e Ano Novo, em se fazer festas em condomínios, ou deve-se seguir a norma, a regra, padrão a respeito do decibéis e tudo mais? O período especificamente Natal, Ano Novo, que é um período festivo, ele não tem exceção. Continua mantendo a mesma regra da convenção do regimento interno, porque o regimento interno ele não vai fazer distinção da época, do momento do ano por conta da festa. Então, o regimento ele já vai ter as previsões de horário, de limites, decibéis, essas coisas que nós já estamos acostumados. Então, o fato de repente ser final de ano, Natal, Ano Novo, não exime dessa responsabilidade. Porém, particularmente, penso que do dia 24 para o dia 25, do dia 31 para o dia 1º, deve sim haver uma flexibilidade por conta tanto dos vizinhos quanto do síndico, porque é uma festa que ela ocorre à meia-noite. Então é normal que haja, e não é só no condomínio, né? Existem os fogos que são... Esse ano, graças a Deus, pelo que eu vi, houve bem menos fogos em respeito aos animais, às pessoas autistas, mas ainda assim houve. Então é uma festa que a cidade inteira fica com um certo barulho, até um pouco mais, até meia-noite e meia, 1h da manhã. Então, penso eu, particularmente, eu como advogado ou se eu fosse síndico, eu seria mais flexível com essa regra pelo momento da festa. Mas se o síndico quiser levar, de certa forma, à risca o que está no regimento interno, existe a limitação do horário de qualquer forma. Essa questão até que você tocou no estampido, né, na utilização do fogo de artifício, é engraçado porque ao mesmo tempo que se tem pelo menos uma regra, não se tem fiscalização. Existe regra, mas é o que eu sempre digo, se existe uma lei em que ela não tem uma fiscalização, ela não precisaria existir, ou ela não tem valor nenhum dentro daquele contexto jurídico. Não tem fiscalização, não tem como provar. Não tem como, inclusive, coibir determinados problemas relacionados a isso. Não pode vender fogo de artifício com som, com estampido. Então você vai nas lojas e faz aquele mutirão, bate nas lojas e verifica o que está sendo vendido ou não. Porque na hora que cai na mão do consumidor, por mais que ele também tenha responsabilidade, isso veio de algum lugar. E a gente sabe que são lojas credenciadas que podem fazer esse tipo de venda. Então, são esses cuidados. Dentro do direito condominial, as fiscalizações, né, ao regramento, ao que tem na lei, ao que diz a Assembleia também, elas são realmente verificadas. E aí eu vou acrescentar uma questão, o Dr. Luiz Fernando, porque foi feito inclusive esses dias. Disseram que, olha, não importa o que a lei civil diz, importa o que a Assembleia decide. Ou seja, se a Assembleia, ela inclusive pode decidir além do que está na lei? Não, de modo algum. A Assembleia, ela é um órgão deliberativo do condomínio, é o maior órgão que existe dentro do condomínio, mas ela não está acima da lei. A Assembleia, ela pode estabelecer regras, critérios, procedimentos, desde que não contrarie a lei. Ela jamais pode contrariar o Código Civil, a Constituição Federal, né? Senão a gente estaria virando uma bagunça jurídica. Então, existe uma hierarquia de leis, onde a Constituição Federal está acima de tudo, um pouco abaixo está o Código Civil,
E um pouco mais abaixo estão as regras privadas, né? Como, por exemplo, a regra dos condomínios são regras privadas, vale para aquela coletividade. Então, uma regra de regimento interno, de convenção, de assembleia, jamais, em nenhuma hipótese, pode contrariar a lei. Pode apenas complementá-la ou estabelecer algo que ela mesmo não tenha estabelecido. Por exemplo, o Código Civil não estabelece horário de piscina de condomínio, de cachorro. Então, o condomínio pode estabelecer isso. Mas o Código Civil, a Constituição Federal, garantem o direito de propriedade. Ou seja, não posso falar sobre a propriedade da pessoa, estabelecer regras dentro do apartamento da pessoa, a não ser as regras, por exemplo, de barulho, porque aí você já está extrapolando o limite do direito de propriedade. Então, isso precisa ficar muito claro para que se tenha esse cuidado. Então, já que você tocou nesse assunto, eu vou questioná-lo. O ano passado nós tivemos uma questão que foi bem contundente aqui no programa, que foi da pessoa fumar em seu apartamento, né? E que o síndico estava informando, através de uma notificação, que ele seria multado por essa situação. Ele poderia fazer isso, porque pelo que você falou, isso não pode. A não ser que, né, ele esteja fazendo isso e deixando sujeira para fora, né, dentro da área comum do condomínio, ou jogando as coisas pela janela do apartamento e dali para frente. Aí é outro problema. Agora, interferir na vida dentro do apartamento da pessoa, eu acho um pouco estranho. A pessoa tendo o apartamento, é importante entender a questão do limite. A pessoa que tem um apartamento no condomínio, ela pode, dentro do apartamento dela, fazer o que ela melhor entender, obedecendo limites. Né? Já vi condôminos falarem, o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Você pode fazer o que você bem quiser dentro do seu apartamento, com decoração, mas tem certas coisas que, se você prejudicar o seu vizinho, você já está extrapolando o seu direito de propriedade. E aí sim pode haver uma intervenção. Então, por exemplo, questão do cigarro que você mencionou, é um assunto bem polêmico e acontece com bastante constância. Ele é muito parecido com o barulho. Então, se você está no seu apartamento, você pode ouvir sua música, pode ouvir sua televisão, mas não pode fazer muito barulho, de modo que isso extrapole e chegue a perturbar o seu vizinho, a ponto do seu vizinho não conseguir fazer as coisas dele no apartamento dele. Ou seja, o som deve ficar contido dentro da sua unidade. A mesma coisa, o cigarro. Você pode fumar na sua unidade sem problema nenhum. O espaço é seu, você pode fumar. Só que você não pode permitir que esse cheiro perturbe, né, prejudique pessoas que estão em outros apartamentos. Porque você é igual barulho, está saindo do seu apartamento e prejudicando outras pessoas. A fumaça é a mesma coisa, está saindo do seu apartamento e prejudicando outras pessoas. Já vi uma situação muito crítica em que um condômino de baixo fazia uso de um outro tipo específico de cigarro que subia para o apartamento vizinho, de cima, que tinha um cachorrinho desses de pequeno porte, e o cachorro começou a ter convulsão por causa do cheiro do tipo de cigarro. Então, veja, extrapolou o limite dele fumar no apartamento dele, que chegou até o apartamento vizinho, a ponto do cachorro passar a ter convulsões por causa do cheiro. Então, quer dizer, pode fazer o que eu quiser no meu apartamento? Não posso. Eu estou prejudicando um animal, às vezes uma criança. Então, o cheiro, ele também deve ficar contido. Se você não estiver contendo o cheiro do seu apartamento, é igual você não conter o barulho. Você vai estar sujeito à aplicação de advertência ou de multa. Eu vou para um intervalinho rápido e aí nós vamos voltar falando sobre o Airbnb, né? O que muda, né? O que isso vai mudar no contexto da vida condominial. Vamos para um intervalinho. Save Mania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Save Mania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Save Mania Savenhago, vem colecionar panelas incríveis. Cebola nacional, quilo 5,45 no nosso cartão a 4,95. Arroz tipo 1 4R 5 quilos 26,90 e no nosso cartão a 25,90. Feijão carioca caminho 1 quilo 7,25. Café 3 Corações 500 gramas 13,90.
Óleo de soja Vitalive 900 ml, 5,65. Alho importado cada 100 gramas, 1,99. Banana nanico quilo, 4,95 e no nosso cartão a 4,75. Filezinho de peito de frango congelado, Sassami Big Frango ou Copacol quilo, 17,90 e no nosso cartão a 16,90. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 5,39. Costela bovina Ripo quilo, 21,90. Save Mania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Save Mania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Save Mania Savenhago. Vem colecionar panelas incríveis. Voltamos, doutor Luiz Fernando. O que muda na vida condominial a respeito do Airbnb? Eu posso continuar colocando o apartamento lá para que as pessoas negociem? Eu sou proibido agora por lei? Existe alguma súmula, uma decisão feita pelo judiciário? É um ponto bem polêmico, viu, Rodrigo? Esse assunto já de alguns anos. E agora nós tivemos uma segunda decisão do STJ no mesmo sentido. Já havia tido uma primeira, agora veio uma segunda no segundo semestre do ano passado. E às vezes as pessoas confundem um pouco a questão, até pela forma como às vezes a notícia é divulgada, né? Então, a gente tem visto assim, STJ proíbe Airbnb em condomínios. Não é bem assim. É assim, e não é, dá com uma mão, tira com a outra. Vamos explicar aqui o que é. Não é que o STJ proibiu o Airbnb em condomínios. O STJ, ele analisou o seguinte, em resumo, né? Se a convenção do condomínio estabelece que a natureza do condomínio é residencial, não pode Airbnb. Por quê? Na interpretação do STJ, o Airbnb ele se assemelha à hospedagem, que é uma prática de hotelaria, que é uma atividade comercial. Tá? Então, porque a gente sabe que existem os condomínios residenciais, os comerciais, os de loja, né? O shopping, por exemplo, é um condomínio de lojas. Nós temos os comerciais, os condomínios comerciais, que são aqueles que têm salas de escritório, de consultórios, e os residenciais. Então, o que acontece? Se a convenção de um condomínio residencial estabelece que a natureza das unidades, a destinação delas é residencial, não pode Airbnb. Essa é a interpretação do STJ. Logicamente, isso é uma decisão que ela não vale a nível Brasil, logicamente, foi uma decisão daquele caso especificamente, mas não podemos desconsiderá-la como referência para orientações. Então, a gente já sabe que se o STJ já decidiu 2 vezes nesse sentido, a gente sabe que esse é o posicionamento dele, que qualquer discussão que chegar até lá vai ter, provavelmente, esse caminho. Na justiça de primeira instância, de segunda instância, também há bastantes decisões nesse sentido. Tem decisões em contrário? Sim, sempre tem, dos dois lados. Mas, pelo que eu tenho visto, até por casos que eu já atuei na prática, a maioria da justiça tem entendido nesse sentido. Se é natureza residencial, não pode Airbnb. Mas o que a gente... Vamos supor que os condôminos queiram Airbnb. O que a gente pode fazer para regularizar? Então, o STJ dá essa possibilidade. Então, por isso que eu acho que às vezes aquela manchete que saiu, assim, STJ proíbe o Airbnb, não é bem assim. Existe sim, o STJ deixou aberta a possibilidade de existir o Airbnb. Apenas precisa alterar a convenção do condomínio, que exige o quórum de 2/3 através de uma assembleia, que hoje, inclusive, pode ser permanente, é aquela que você começa num dia e você pode encerrá-la daqui a 60 dias para você conseguir atingir o quórum, e você faz uma pequena alteração na convenção. Você pode até manter a natureza residencial, mas acrescentando a ressalva de que é permitido o Airbnb. Feito isso, passa a ser permitido sem problema nenhum, até mesmo nos condomínios residenciais. Então, esse é o critério que tanto síndicos quanto condôminos devem observar. Entendo eu, particularmente, que essa decisão do STJ ela tem um cunho assim, um pouco protetivo do mercado imobiliário, da locação tradicional e do mercado hoteleiro. Mas eu acredito que a locação pelo Airbnb é uma mudança do formato de locação dinâmico
e que tudo muda, né? E que daqui a algum tempo, provavelmente, talvez o STJ não consiga mais conter esse tipo de situação, porque tudo na vida muda, tudo se atualiza. E o Airbnb é uma atualização no formato da locação. O que precisa é que os condomínios estejam preparados para esse tipo de locação mais rápida, no sentido de melhorar cadastro, a segurança, controles, isso sim, né? E esse é um ponto importante, mas é uma coisa que ainda vai se evoluir bastante. É engraçado porque aí eu tenho mais 2 minutinhos, doutor. Eu vou só fazer uma pergunta que e as pessoas que estão no período, já negociaram os seus apartamentos ou suas casas dentro do Airbnb, terão que bloquear a negociação para esperar a decisão da convenção? É uma briga que vai ficar com o condomínio, porque como eu mencionei, essa decisão do STJ ela não vale de uma forma geral para nível Brasil, mas por outro lado ela é uma referência. Então, se um condomínio quiser seguir o que o STJ está decidindo, ele está tomando como uma referência uma decisão judicial. Mas o melhor caminho também não é o condomínio já chegar e fazer com que as pessoas que já alugaram cancelem essas locações ou hospedagens, né? Esse não é o melhor caminho. O condomínio deve orientar no sentido de que há decisão do STJ, que o condomínio quer se manter alinhado com uma decisão de uma instância superior e que deseja manter, né, dessa forma, já que a natureza é residencial, que não haja a alocação pelo Airbnb. Porém, não se deve barrar o hóspede que chega para o Airbnb. O que o condomínio pode fazer, se ele quiser seguir nessa linha? Como eu falei, jamais barrar, porque isso pode dar uma dor de cabeça desnecessária. Aplicar multa para o condômino por estar fazendo a locação em desacordo com uma linha adotada pelo condomínio embasada no STJ. Então, a pessoa alugou pelo Airbnb, não vai ser barrado o hóspede dela, ela vai receber uma multa. Alugou de novo, ela recebe outra multa. E, na eventual insistência, o que o condomínio pode fazer é ajuizar uma ação para que o juiz determine que a pessoa pare imediatamente as locações. Aí sim, a pessoa vai estar obrigada a parar com a locação. Mas quem tem que decidir isso é o judiciário. O condomínio apenas vai adotar uma política e orientar. E penalizar através de multa. Mas não barrar, em nenhuma hipótese, o hóspede do condômino. E é isso aí. Dessa forma, agradeço, doutor Luiz Fernando Maldonado, pela participação. Vamos voltar a falar sobre outros assuntos sobre direito condominial durante o ano. Mais uma vez agradecer aos ouvintes e telespectadores. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do consumidor. O bom da carne toda quarta no Big Compra. Paleta suína com osso 9,98 kg. Pernil suíno com osso 10,98 kg. Ponta de peito sem osso a vácuo 21,90 kg. Salsicha Seara 6,99 kg. Supermercados Big Compra. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate, perdendo o sono por causa das contas? Por isso, o Hiper Saúde está sorteando R$250 mil só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 250 mil, isso mesmo, R$250 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra.